Muito bem, olha, turma, estou vendo que vocês estão aqui interagindo bastante. Muito obrigada, estão achando vocês fofinhos. Parabéns, Gabriel, parabéns, Rodrigo. Rodrigo grande, Gabriel. Mas tem já algumas perguntinhas aqui para vocês, ó, vou lá. A primeira pergunta é da Milene, tá? Milene Migliano. Ela fala o seguinte: a aproximação de Dona Maria à obra Saudade de Almeida Júnior conecta experiências com muitas pessoas na contemporaneidade global. Ótima sacada na integração, a dimensão de storytelling no vídeo. Na verdade, não é uma pergunta, ela quis contribuir, na verdade. O Igor pergunta o seguinte: primeiro, parabéns, Gabriel. O propósito para uma marca é essencial para a sua existência. Gostaria de ouvir sua visão em como levantar todos os times a pensar juntos no propósito e proposta de valor da marca. Legal, Igor. Primeiro, um abraço aí para o Igor e para o pessoal de Goiânia. E eu estava aqui ouvindo a palestra do Rodrigo, eu já tinha visto a pergunta também, e eu fiquei pensando no que eu poderia falar para contribuir. E bom, ficou claro uma ponte muito grande entre os dois assuntos. E para responder a pergunta do Igor, eu vou pegar um pouco carona no que você falou dos níveis da consciência. Porque eu acho que o que acontece com o propósito é, por não conhecer o que significa o seu potencial, muita gente deixa ele naquele nível supérfluo que eu falei. E aí não aprofunda. E essa pergunta que o Igor faz é o seguinte: como fazer com que todos os times de uma organização, voltando para o contexto de dentro da marca, a gestão dela, fica todo mundo alinhado com esse propósito. Primeiro, que propósito você não vai inventar enquanto empresa, você não vai construir do nada. Porque se você fizer isso, você vai estar partindo da premissa que o propósito é uma palavra, um conceito que está em alta, você quer se apropriar dele, então você constrói algo fictício que, num primeiro momento, pode se sustentar, porque vai pegar aquele nível de consciência onde não existe um conhecimento, e depois vai cair por terra, porque não vai estar de acordo com o espírito do tempo, aí, como o Rodrigo falou. E aí, o que você tem que fazer? Você, enquanto um gestor da empresa, da marca, aí falando em níveis de decisão, você precisa trabalhar dentro da sua estrutura a questão de que o propósito ele é importante e envolver as pessoas que ali estão na descoberta desse propósito, na construção de uma narrativa a partir de algo que já existe. Então, a sua empresa ela nasceu para alguma coisa, a marca nasceu com algum objetivo, ela quer entregar algum tipo de valor para o mercado e trazendo a discussão para os tempos mais atuais para a sociedade como um todo, pegando carona naquela definição do Larry Fink. Então, você identifica isso, por que sua marca nasceu, por que ela faz o que ela faz. Você coloca para todas as pessoas da organização, claro, passando pela gerência, por níveis decisórios, mas também chegando no funcionário que vai executar, por exemplo, uma determinada tarefa, e coloca todo mundo no mesmo nível de importância. Nós acreditamos que o propósito ele é pertinente para a nossa marca e nós vamos seguir ele na estratégia. Quando você traz esse conceito do propósito, do nível de comunicação, que ele é importante, para um nível de análise estratégica, você vai dividir esse propósito em objetivos tangíveis. Quando você faz isso, os membros da sua equipe passam a entender o que precisa ser perseguido e como isso se relaciona com a mensagem que a marca passa para fora, para o mercado, e como ela se posiciona. Quando essas pessoas estão alinhadas com o conceito do propósito e elas sabem como elas têm que tomar as decisões, primeiro, elas têm mais autonomia, então você já adequa a gestão da sua organização. Ao invés de ser top-down, você passa que os diferentes departamentos colaborem entre si e a tomada de decisão, além de se tornar mais ágil, ela está mais ligada com o que a empresa está passando para fora do mercado enquanto mensagem. Então, você tem um time mais ágil, mais capaz de criar e responder demandas do mercado. E quando você pega os conceitos que o Rodrigo trouxe na palestra dele, você consegue construir narrativas muito mais impactantes. E, se for pertinente, como ele deu o exemplo da Nike, como ele deu o exemplo da Pinacoteca, você consegue fazer, da Dove também, você consegue fazer com que essas narrativas que você constrói se alinhem com causas que façam sentido para os grupos de pessoas com quem a sua marca está se relacionando. E aí, quando tudo isso está coordenado, você tem aí uma força que une objetivo financeiro, porque, como o Rodrigo disse, a gente não pode ser ingênuo e achar que Dove e Nike são simplesmente boazinhas, e você consegue alinhar isso com o que realmente agrega valor para o consumidor. Então, você está em todos, você está amparado por várias frentes.
Temos uma dupla aqui, um grupo de pessoas super participativos, viu? Ó, o Alfir falou o seguinte: o que faz de nós o propósito para a gestão de marcas? Parabéns pela visão e atualização de conceitos. Obrigada. A Carolina, parabéns e super obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu não vou conseguir passar todas as informações, vou passar algumas pinceladas aqui, tá, turma? Obrigada, Léo, pelo carinho. Obrigada, Rosângela, pelo carinho. Rodrigo, qual a relação? É possível líder ser um storyteller e, a partir daí, construir esta visão diferenciada dentro da empresa? Ele precisa ser um storyteller. Porque o que a gente tem que pensar é porque as pessoas precisam ser engajadas. E a gente tem, pensando naquele nível arcaico, a gente tem uma ideia muito superficial de que o que vai engajar é o salário. Então eu pago. Na verdade, o trabalho, alguns trabalhos enobrecem, o trabalho dignifica, ponto. A gente precisa do trabalho para ter dignidade. Só que se eu vou trabalhar ali no nível arcaico, ou seja, eu te pago alguma coisa, eu troco X reais pelo teu trabalho, a gente tem 5 níveis de consciência e eu estou mal e porcamente trabalhando um. Então, o storytelling, como ele tem essa questão do vínculo, da construção de vinculação, a gente pode parecer clichê o que eu vou falar agora, mas é real. A gente tira a camisa, a gente dá a vida pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que nos emociona e por aquilo que nos vincula. Então, uma série de líderes são excelentes storytellers. A gente pode gostar do Elon Musk ou não, mas o fato é que o Elon Musk está nos Simpsons. O Elon Musk está no Big Bang Theory. O Elon Musk está ali sempre dialogando com os funcionários, dizendo como as coisas funcionam, porque ele entende que na competição que ele está, no mercado que ele está, que é extremamente competitivo, ou as pessoas dão o seu máximo, ou ele está fora. E é muito interessante a tua pergunta, Márcia, porque em qualquer manual de administração, a gente vai ver que o principal ativo de uma empresa são os funcionários. Só que isso fica lá num campo, num textinho, que é muito mal explorado, porque se de fato os funcionários são os nossos principais ativos, eu não posso pensar só em salário, eu não posso pensar só no nível de consciência arcaico. Eu preciso pensar em todos os níveis de consciência, inclusive o integrador. Inclusive enxergar esse funcionário como alguém com mente, coração e espírito, né, como fala o Kotler, no que diz respeito, ainda voltando para o marketing 3.0, nem chegando no quarto, só para dizer que a gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa entender que quando um líder ele quer ser um storyteller, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, como o Gabriel disse, propósito, ele vai trabalhar todos aqueles níveis de consciência, ele vai trazer o colaborador para o lugar de destaque, para o lugar especial que ele tem, e ele vai ser capaz de engajá-lo, de aproximá-lo, de fato, dos objetivos da empresa. E sem engajamento, a gente não tem nada. Muito obrigada. Posso só acrescentar uma coisa? Você falou do Kotler falando do 3.0, nem chegou no 4.0. Eu já vou dar um spoiler do 5.0, que é o livro que lançou esse ano. O título do livro e os conceitos principais, eles falam o quê? Que agora o grande desafio é justamente você direcionar toda essa tecnologia que o digital traz para a humanidade, para as pessoas. E aí essa ponte que o Rodrigo falou da liderança, contar histórias, é o que vai garantir essa integração, que vai sustentar toda a entrega de valor daqui para frente. Com certeza. O Marcelo Assis pergunta para você, Rodrigo: storytelling transmite o DNA de uma marca, mas como fazer para que não seja um tiro no pé? Rodrigo, sou seu fã, mestre. Esse pessoal nos encanta num sábado de manhã. Marcelão, vamos lá. Marcelo, tem uma coisa que é muito importante, que é o conceito de verdade, né? Da gente pensar o que é verdade para uma marca. E aí, quando o Gabriel ele diz que o propósito ele não é assim, deixa eu ver o que está na moda, deixa eu ver o que vende. Então, sim, uma empresa ela precisa dar lucro hoje, amanhã, sempre. Uma empresa precisa ser sustentável do ponto de vista financeiro. Mas quando a gente fala de DNA, a gente está falando de uma compreensão real do que a marca é. A gente está falando de verdade. Então, quando a marca ela embarca por uma questão de hype, por uma questão de buzz, por uma questão assim, isso está na moda, ela pode achar que está trabalhando no nível integrador, mas ela não está. Ela está no nível arcaico de sobrevivência. Lembra quando eu disse, no nível arcaico é quando eu tenho noção dos perigos, tudo é perigo, perigo, perigo. O que é esse animal aqui? O que é esse tempo aqui? O que é essa lua? Se eu trabalho só no nível integrador, no sentido de vou fazer o que vende, certeza que será um tiro no pé porque não é sustentável. Vai aparecer o funcionário dizendo, a minha empresa não é assim. Vão aparecer os consumidores da empresa dizendo, essa empresa não nos trata assim, então será um tiro no pé. Para não ser um tiro no pé, precisa ser verdade. Eu preciso ouvir primeiro, ouvir tanto quem a marca é,
Ou como eu gostaria de ser? 3 perguntinhas, sabe? Quem que eu sou? Aonde que eu estou? E o que eu gostaria de fato ser? Ter essa coragem, ter esse trabalho. Isso é um trabalho, isso é uma gestão. Branding não é uma mágica, branding não é um slogan. Então, essa compreensão, ela é uma estratégia que também não é do dia para a noite. Então, se a gente faz isso de maneira organizada, de fato, trabalhando de dentro para fora, quem a gente é, você falou em DNA, qual que é a nossa essência e como é que eu vou conectar pessoas que acreditam no que eu acredito. E aí o storytelling é muito importante para isso, porque eu vou comunicar. Eu vou dizer quem eu sou. Né? Quando, dentro da estratégia de atração de valores, por exemplo, do Netflix, a Netflix fala lá no EVP, a nossa cultura ela é excelente, só não é para todo mundo. E é importante dizer isso. A Ambev, que tem, para muita gente, ela é agressiva, né? A Ambev faz um trabalho incrível também na atração de talento. Ela diz, work hard, play hard. Assim, você vai trabalhar duro, mas você vai ser compensado. Talvez não seja para mim, mas a verdade, ela atrai quem acredita no que a gente acredita, e esse é o melhor dos mundos, tá? Não dá para ser mentira, a mentira sempre vai ser um tiro no pé, porque ela dura muito pouco. E, de novo, completando aqui, essa questão de... Você falou de verdade, você falou de DNA, o Marcelo. O propósito, ele é tudo isso. E quando você fala de propósito, você fala de foco, o foco é saber dizer não, que é o que você disse. Então, quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. E aí fica Deus dará, né? Vai na sorte. Antes de passar a última pergunta, o Fernando Ribeiro falou o seguinte: parabéns, Rodrigo e Gabriel, virei fã de vocês dois. Agora vocês têm um novo fã no mercado. A perguntinha para a gente finalizar. Qual é a relação do storytelling com o propósito? Tem relação? Não tem? Quem vai responder primeiro? Pode. Muito da minha fala, eu trouxe o Gabriel. E assim, aí quando o Gabriel vai falar, ele me traz. Então, assim, tá explicado, né? O propósito ele é anterior ao storytelling. Eu só vou contar histórias que, de fato, sejam interessantes. Aí deixa eu só trazer um dado da Pinacoteca, tá? Quando a Pinacoteca termina aquele storytelling lindo, aquele vídeo lindo, falando assim, essa é uma discussão que nós estamos prontos para ter, aquele menino traz um ensinamento. Ele diz assim, eu gosto mais de arte de rua porque eu entendo. O que a Pinacoteca trouxe no ano passado? A exposição Os Gêmeos, que é grafite. Então, olha a questão do propósito. O propósito da Pinacoteca é trazer as pessoas, abrir ali o que é a arte, um espaço de arte, porque 28% dos brasileiros terem acesso é muito pouco. E aí, isso passa, eu falei, por curadoria. Se a Pinacoteca não tivesse trabalhado uma curadoria pensando assim, peraí, o que é arte? O que é contemporâneo? Como é que eu trago essas pessoas? Percebem que seria um propósito fake? Ele não seria real? Seria o tiro do pé que o Marcelo perguntou? Quando a Pinacoteca ela diz assim no final do texto, esse é um diálogo que estamos dispostos a ter, então eu consigo imaginar que isso é um propósito. E no ano seguinte traz os Gêmeos, ela está contando uma história que integra, que conecta um propósito. Então, uma coisa sem a outra não vai existir. Isso que você acabou de descrever é a jornada que a gente compartilha, né? Então, a empresa ela trabalha do lado dela enquanto marca e ela envolve o consumidor para contribuir nessa jornada. E aí é um desafio apresentar esses conceitos em 30 minutos, então algumas coisas ficam de fora. Um dos conceitos relacionados a propósito, a gente falou de direcionamento, também tem a questão da linha central condutora de ações. Um dos conceitos que eu coloquei logo no início, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, tem até disponível artigos no Infobranding sobre isso, é tratar o propósito como o alicerce da estratégia de branding. Então, ela é a base, você está nivelando toda a organização no que ela acredita, para, a partir daí, adotar todas as ações em todos os departamentos, com todos os stakeholders, tornando capaz de fazer o que o Rodrigo acabou de descrever. E quando a gente fala de alicerce, tem uma outra parábola que o pessoal gosta bastante também, uma metáfora que a gente traz, que é a dos 3 porquinhos. Então, você tem o porquinho que vai construir a casinha dele mais rápido, usando palha, ele vai terminar primeiro, vai estar lá livre, vai estar atendendo num primeiro momento, curto prazo, a necessidade dele. Vai ter o porquinho que vai trabalhar um pouquinho mais, vai se dedicar um pouco além, usando madeira, vai construir uma casa um pouco mais firme. E tem aquele porquinho que recebe piada dos outros, que está lá preocupado em construir o alicerce, tijolo por tijolo, com uma estrutura bem feita, e vai construir uma casa mais resistente. O lobo mau, por sua vez,
ele... Ó, de storytelling de novo, né? O lobo mau, de novo, foi sem querer. O lobo mau, de novo, o que ele representa? Ele representa as adversidades do ambiente. Ou seja, vai ter um lobo mau soprando em direção à sua marca, tentando de alguma forma, tentando não intencionalmente, mas derrubá-la. O que você dedicou para construir o seu alicerce vai garantir que você consiga sobreviver melhor ou pior a essa adversidade que você pode ter certeza. Ela vai chegar. E aí você tem que estar preparado. E a pandemia, é recente, não tem como não falar dela, estamos assim hoje justamente por causa disso, ela mostrou quais eram as marcas preparadas e quais não eram. Ela não mostrou qual era a marca que estava pronta, fazendo tudo certo. Porque no primeiro momento todo mundo ficou abalado, até as grandes, porque quando a gente fala de branding, a gente tende a acreditar o quê? Nossa, mas isso é para Nike, isso é para Dove, que tem uma estrutura global sustentada por muito dinheiro, que permite ter profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento para fazer a estratégia real. Só que não, isso é presente também para os pequenos, porque quando veio a adversidade, do grande ao pequeno, ficaram abalados. Quem sobreviveu é quem estava mais preparado, estruturado, em termos de alicerce mesmo, e que conseguia ter a flexibilidade de entender quais as novas demandas que estavam chegando, quais as novas demandas de comportamento que estavam sendo exigidas, e se adaptou. E aí, a partir disso, não quer dizer que ela não se abalou, não quer dizer que ela não perdeu o resultado enquanto marca, mas ela conseguiu se sustentar, conseguiu não morrer ali, e a partir daí conseguiu ter caminhos claros de como ela ia realizar a gestão dela dali para frente para conseguir continuar entregando valor. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Muito bem. Muito obrigada, Gabriel. Muito Obrigado, obrigada. Rodrigo,